boas-vindas ao professor Guilherme Nucci, a todas as pessoas que estão assistindo essa aula, colegas magistrados, estudantes, operadores da área do direito. Tenho certeza de que vai ser uma manhã muito proveitosa. Gostaria de agradecer imensamente, como o Fábio já mencionou, por aceitar esse convite. Eu acho que as coisas boas da pandemia, se é que elas existem, é possibilitar esse encurtamento de distâncias, né? Nós podemos escutar professores de diversas localidades, né, em tempo real, coisa que antes talvez fosse mais difícil. A gente está todo mundo se acostumando mais com a tecnologia. Então, essa manhã promete ser muito proveitosa. Além de agradecer, eu queria apresentar o nosso palestrante, embora, né, ele dispense apresentações. O professor Guilherme Nucci é bacharel em Direito pela USP em 1985, então tem uma longa caminhada, muita experiência de vida, experiência na temática que vai abordar hoje. É livre docente em Direito Penal pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, em 2004, é professor na área, tem diversas obras publicadas. E o tema da nossa aula de hoje é a aplicação da pena. Então, um tema que é extremamente importante, né, para quem atua no Poder Judiciário, para quem pretende ingressar no Poder Judiciário, é algo que nos desafia todos os dias, né, professor? É um aprendizado constante, até porque a jurisprudência é modificada, né, com o passar do tempo, e a gente tem que estar sempre revisitando os institutos, relendo as obras, e felizmente o senhor tem sempre atualizado e nos possibilitado essas consultas. Eu conversava até com os colegas, eu falei, esse tema vem em boa hora. Parece que a gente tem discutido muito essa questão, a mídia tem explorado muito essa questão de aplicação da pena, a gente tem a questão racial, que essa semana veio à tona também, então já fica a provocação para se sobrar um tempinho o senhor abordar do ponto de vista acadêmico, técnico, essas questões que a gente vem discutindo. Então, não quero roubar mais o seu tempo, queria, em nome da Escola, dar as boas-vindas, agradecer a sua presença aqui, dar as boas-vindas para todo mundo que está assistindo e passar a palavra, em definitivo, para o nosso palestrante de hoje, para a gente aproveitar ao máximo esse tempo. O senhor tem a palavra, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Meus amigos, primeiramente eu queria agradecer o convite feito gentilmente pelo colega Fábio. Quero agradecer a colega Caroline pela apresentação tão gentil. Quero agradecer todos os magistrados que estão aqui nos assistindo agora, nossos colegas, e aqueles eventuais assistentes, estudantes, enfim, que estão participando também, que se interessam pelo tema. Eu tenho aqui a minha disciplina de horário, né? Então eu vou cumprir, né, fielmente aquilo que me foi passado pelo coordenador. Eu tenho 1 hora, né, para falar sobre aplicação de pena e eu poderia, acho que, falar a tarde todinha, o dia inteirinho, porque a aplicação da pena realmente é um tema não só muito relevante, como muito complexo, né? E ele envolve inúmeros aspectos. A oportunidade de fazer um curso específico até, né, no Tribunal, passou 3 horas discutindo a aplicação da pena, porque realmente é um tema complexo. Mas nós vamos fazer o possível para condensar. Eu queria começar a dizer a vocês, e isso é muito importante, nós finalmente, como magistrados, estamos encontrando o prumo da aplicação da pena no Brasil. Quando eu estava iniciando a minha carreira, que já se vão mais de 30 anos de magistratura, eu estava numa época em que o juiz aprendia o que era aplicar a pena, mas confesso a vocês que a gente ficava chateado, porque aplicar a pena finalmente, como mandava o Código Penal, vigorava no Brasil, né, pelo menos no estado de São Paulo, com certeza, e acredito que nos outros estados também, a política da pena mínima, que era uma ideia lançada, não sei por quem, não é, de que a pena mínima era suficiente, ou então ainda, que era até pior, quando o juiz aplicava a pena no mínimo legal e o regime legal, ele não precisava fundamentar. Isso era uma jurisprudência reinante. E, óbvio, vamos até
acomodar a situação dentro do princípio da facilidade, né? Entre aspas aqui. Quer dizer, se eu posso dar uma sentença, não é? Que eu vou perder várias horas fundamentando. Por que eu vou perder mais horas ou minutos, enfim, aplicando a pena? Porque às vezes, meus caros, dependendo do processo, com muitos réus, o juiz leva mais tempo aplicando a pena do que fundamentando a condenação. Então eu posso me basear na ideia de uma política de pena mínima, aplico tudo no mínimo e não fundamento nada. E acabou minha sentença. Não é? Em uma questão de 5, 10 linhas, eu apliquei a pena e estou livre desse problema. Isso daí, durante muitos anos, foi utilizado de maneira, a meu ver, indevida. Primeiro, porque a Constituição Federal é de 88, que aliás é a data que eu entrei na magistratura. Então, ali está com todas as letras que todas as decisões do juiz são motivadas, são fundamentadas. Ora, meus amigos, todas as decisões, incluem-se aí as interlocutórias, são decisões que precisam ser fundamentadas. Imagine a aplicação de pena. Não é porque eu estou aplicando a pena no mínimo que eu não fundamento. Presume-se que é tudo favorável para o réu. Não. Temos a sociedade do lado de lá que precisa saber as razões pelas quais eu, juiz, escolhi o mínimo legal. E os promotores, muitas vezes, também aí fazendo uma crítica construtiva, não apelavam, não recorriam. Então, durante anos e anos e anos, nós tivemos essa ideia da política da pena mínima, que eu combati na minha tese de livre-docência, que foi justamente defendida em 2004, Individualização da Pena, que se tornou no meu livro hoje, Individualização da Pena, que já está na 7ª edição. Mas, enfim, eu vi com muitos bons olhos a mudança total do judiciário brasileiro nos últimos anos. Os juízes não estão mais na pena mínima, na política da pena mínima, pelo menos a maioria. Eu tenho dado essa mesma aula, palestra, enfim, conferência, reflexão que a gente faz agora em conjunto sobre a aplicação da pena em vários tribunais. E até como a nossa colega Caroline destacou, uma das vantagens da pandemia é essa, né? A gente tem uma colega, né, de outro estado de uma maneira tão fácil, né? Tão rápida e ao vivo, né? Estamos aí juntos agora. E então eu queria dizer a vocês que, com muita satisfação, a gente percebe que toda a magistratura brasileira está fugindo da política da pena mínima. E um dos fatores importantes foi o julgamento do mensalão da ação 470 no Supremo Tribunal Federal. Foi um marco na nossa divisão de águas aqui, porque o ministro relator, que por sorte nossa foi o Joaquim Barbosa, ele realmente, até citando, com a modéstia à parte, citando especificamente a minha posição, ele disse, vamos fugir da política da pena mínima, não tem mais sentido aplicar o mínimo quando nós temos várias circunstâncias previstas em lei. E ali vocês podem reparar, eu fiz até um artigo publicado na Revista dos Tribunais sobre a avaliação da aplicação da pena do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, e eu apontei que nenhuma pena foi aplicada no mínimo legal. Todos os ministros levaram em conta as circunstâncias do artigo 59, levaram em conta especialmente as consequências do crime, não é, que foram gravíssimas para a sociedade, o descrédito do poder legislativo gerado perante a opinião pública, os desvios de grandes quantidades de dinheiro. Então, ali nós vimos, inclusive nos ministros mais liberais, não é, mais chamados, né, mais garantistas, eles também concordaram com a aplicação da pena acima do mínimo. Então, eu quis fazer essa introdução para dizer a todos os colegas que usem e abusem dos requisitos legais que tem à disposição de um juiz de direito para aplicar a pena, que são inúmeros. Além de se dizer, não é, obviamente, que esse princípio da individualização da pena está na Constituição Federal. Então não é uma questão simplesmente de cumprir lei ordinária, Código Penal. É questão de cumprir preceito constitucional. Não é? O artigo 5º, inciso 46, primeira parte, está lá. A lei individualizará a pena, ou seja, haverá individualização da pena no Brasil. Não se quer a pena padronizada. Então, esse preâmbulo é muito importante para que todos chamemos a atenção, para
né, para as nossas atividades jurisdicionais, inclusive nos tribunais, né, porque há tribunais mais acomodados que outros, mas eu acho que até mesmo os tribunais estão mudando, porque o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a pena de uma maneira muito fundamentada, então tem dado um exemplo. O Supremo, quando tem que aplicar a pena, também tem dado um exemplo. Eu acho que os tribunais também têm mudado bastante a opinião. Quero dizer a vocês também, desde logo, que o processo de aplicação da pena, se nós formos definir, é um processo judicial discricionário, mas ao mesmo tempo vinculado. O que parece ser uma contradição, né? Você dizer que é um procedimento discricionário, mas vinculado. Ora, ou é discricionário ou é vinculado. É que nesse caráter é um procedimento misto. Aplicar a pena, meus amigos, é decididamente, primeiro, uma discricionariedade muito grande dada pelo legislador ao magistrado, que o Poder Judiciário não usou. Vamos ser bem sinceros. Que vejam, para fixar a individualização judicial, e fazendo aqui um parênteses, lembra-se que a primeira individualização da pena é do Legislativo. Quando o Legislativo criou agora a figura recente, né, da importunação ao pudor, né, do artigo 215-A, uma nova figura típica, depois daquele maluco ter entrado num ônibus, né, e ejaculado numa moça que estava sentada e não tínhamos um tipo próprio para punir devidamente essa situação, o Congresso se adiantou e editou o artigo 215-A. Ali vocês podem perceber, sendo um crime novo, a primeira individualização é do Legislativo, porque foi ele que escolheu o mínimo legal de 1 ano e o máximo legal de 5 anos para essa figura típica nova. Então, saindo da individualização legislativa da pena, nós passamos para a individualização judicial. E é aí a grande discricionariedade de um magistrado. Porque ele tem entre 1 e 5 anos para fixar a pena. E não existe, meus amigos, nenhuma doutrina convincente com a devida vênia, exceto daqueles que pregam que tudo é dado ao réu de bandeja, mas sem explicação plausível, não é? Baseado em princípios humanistas que não se ligam à legalidade penal, não é? Que diz que o juiz não pode passar do termo médio da pena. Tem doutrina nesse sentido, não é? Que eu até menciono nas minhas obras, mas que não explica bulhufas. Tô ouvindo, e eu? Não pode passar do termo médio. Bom, o juiz está livre, meus amigos. Opa, desativou. O juiz tem, meus amigos, entre o mínimo e o máximo para aplicar livremente a pena. O juiz não tem, efetivamente, que se basear em termo médio. É o máximo que eu posso chegar. Não. Então, o que eu quero mostrar a vocês é que isso é discricionário. É literalmente discricionário. Eu vou em 1, 2, 3, 4 ou 5, né, nessa importunação sexual. Eu fixo em que bases? Você vai falar, bom, tem o artigo 59. Aí eu vou dizer para vocês, é verdade. É a pena base. Você vai começar, né, o seu processo fixando a pena base entre 1 e 5 anos. Mas quanto você vai escolher? Porque ali não tem valor. Ali nós temos 8 requisitos sem valor numérico. Não é? Quanto vale antecedente? Quanto vale conduta social? Quanto vale consequências do crime? Então, essa, meus amigos, é uma discricionariedade muito grande dada ao juiz. Agora, por que ela é vinculada? Ela é chamada de vinculada por conta da fundamentação. Nenhuma decisão será imotivada. Então, nós temos a discricionariedade de escolher um valor entre 1 e 5 anos, nesse caso, por exemplo, né, apenas a título de exemplo. E eu posso escolher 1, eu posso 2, eu posso 3, mas eu tenho que fundamentar. Coisa que um ato verdadeiramente discricionário não é? Um ato verdadeiramente discricionário produzido por um governante, eu não preciso fundamentar por que eu vou aplicar a verba da educação para aumentar o salário do professor ou porque eu vou construir uma escola.
É problema meu, eu que estou governando, não é? Então, nós juízes, na aplicação da pena, temos a discricionariedade juridicamente vinculada à motivação. Mas precisamos aproveitar bem isso. Usar todos os artifícios que o Código Penal nos permite legalmente. Então eu queria começar, aliás, já comecei várias vezes, né? Eu já comecei expondo que a política da pena mínima ainda bem caiu no Brasil de modo geral. Já expliquei também a parte relativa à nossa discricionariedade grande, mas vinculada à fundamentação. E eu queria passar agora a uma outra parte. A gente costuma dizer e aprende na faculdade que o processo de aplicação da pena, né, é trifásico. E a gente fica com isso na cabeça, né? Processo trifásico. Mas se colocarmos efetivamente, cientificamente no papel, nós vamos ver que, na realidade, o processo de fixação da pena, ele tem 3 estágios, e no primeiro estágio é que nós temos o sistema trifásico. Porque o sistema trifásico, o famoso sistema trifásico, né, daquela disputa doutrinária entre Nelson Hungria e Roberto Lira, Nelson Hungria pregando o trifásico e Roberto Lira o bifásico, e nós não tínhamos uma definição do Código de 1940 a respeito disso. Juízes aplicavam o trifásico, outros juízes o bifásico. Até que em 1984, com a reforma que nós tivemos pela Lei 7.209, o legislador optou, aí sim, claramente, pelo sistema. E aí você vê lá no artigo 68, caput, né, que nós temos realmente a obrigação de escolher o sistema trifásico. Agora já não é mais uma questão doutrinária. Eu vou seguir Nelson Hungria, eu vou seguir Roberto Lira. Não, eu tenho que seguir a lei. Mas o artigo 68 caput ele diz respeito apenas ao quantum da pena. Ao quantum da pena, mas isso não é a pena total. Então eu queria dizer a vocês, em primeiro plano, e eu acho que isso é o mais importante, é que nós temos 3 estágios. Quais são os 3 estágios? O primeiro estágio é justamente escolher o quantum da pena. Não é? Quanto vale um homicídio? Simples. 6 a 20 anos. Acho que é uma das maiores faixas entregues ao juiz de direito brasileiro. Não é? 6 a 20 anos. Eu vou fixar 6 ou vou fixar 20? Ou vou fixar 10 ou 13? Então, esse é o primeiro estágio, o quantum da pena. Vamos escolher lá. Fixei em 10 anos. Eu vou passar para o segundo estágio. No segundo estágio, eu vou fixar o regime. E é isso que eu quero também destacar. Regime de pena é pena. Fixar entre fechado, semiaberto e aberto é pena. Então não vamos esquecer que individualizar uma pena é também escolher o regime. Porque alguns colegas acham que fixar a pena é escolher apenas o valor dela. 6 anos, 7 anos, 8 anos. Fixei a pena, não. Você só termina de fixar a pena no terceiro estágio. O segundo estágio é regime. Depois que você fixou o regime, você tem ainda um terceiro estágio, que é analisar a possibilidade de fixação de benefícios. Porque a pena pode mudar completamente. Você tem que verificar se caberá suspensão condicional da pena, o sursi. Você tem que verificar se cabe pena alternativa. Hoje nós temos pena alternativa para crimes dolosos até 4 anos de reclusão, é bastante. Para crimes culposos não tem limite. Não é? Você pode dar uma pena de 10 anos de detenção e fixar 10 anos de prestação de serviço à comunidade. Então você tem que ver benefício, inclusive a substituição por multa, que ainda está em vigor. Quer dizer, terminei de fixar a pena quando eu escolhi o quantum, quando eu escolhi o regime e quando eu disse claramente: há benefícios e eu concedo, há benefícios e eu não concedo, ou não há benefícios. Ok? 3 estágios. Agora, no primeiro estágio, por certo, nós temos então a escolha do quantum da pena, e aí sim se faz em sistema
trifásico. Nesse sistema trifásico, a gente tem a pena base, né? A pena base é aquela primeira escolha do magistrado, é a base do restante da pena, é o que você vai escolher em primeiro grau, primeiro momento, para depois lançar a segunda e terceira fases, né? Então, a primeira escolha chama-se pena base. A pena base, ela se fundamenta no artigo 59, as chamadas circunstâncias judiciais, que são 8. Então, só para diversão do magistrado, só para escolher a pena base, ele tem que analisar 8 condições, 8 requisitos, o que muitos não fazem, mas a maioria tem feito sim. Depois ele vai passar para a segunda fase e jogar em cima desta pena base as agravantes e atenuantes que ele encontrou. E no terceiro momento, ele vai jogar em cima desse saldo as causas de aumento e diminuição, lembrando sempre que nós adotamos no Brasil majoritariamente o que a gente chama de juros sobre juros. Então, uma agravante em cima de outra agravante, você não vai fazer tudo sobre a pena base, não. Se a minha pena base é 6 anos e eu tenho uma agravante, você vai jogar 1/6, a pena pula para 7 anos. Se você vai jogar outra agravante e mais 1/6, você não vai fazer 1/6 de 6 de novo. Você já vai fazer 1/6 de 7 anos. E quando você chegar na causa de aumento, se tiver uma causa de aumento de 1/3, você não vai jogar 1/3 de 6 anos, que é a pena base. Você vai jogar em cima do resultado da segunda fase. Pois bem, dito isso, uma coisa importantíssima. Meus caros, muitos colegas, especialmente aqueles que estão iniciando na área criminal, se perdem na fixação da pena em 2 pontos, que eu, aliás, detectei num curso que nós fizemos num dos tribunais, que foi de prática de sentença criminal. Então, eu recebi várias sentenças para analisar e, logicamente, preservado o anonimato do colega, e depois critiquei a todos, né, mostrando as falhas e os erros. E eu encontrei 2 erros. O primeiro erro, isso do processo geral, tá, de fixação da pena, do quantum da pena. Tá? Primeiro estágio, 3 fases. O que acontece muito nas 3 fases é o chamado bis in idem. Não é? Bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato. E a gente trabalha com o princípio da vedação do bis in idem. Não é? Ne bis in idem. Não haverá 2 vezes a mesma coisa. Não se pode punir 2 vezes o indivíduo pela mesma coisa. E meus amigos, muito comum quem começa a fixar pena no crime se perder. Eu tenho um caso concreto, mas até levantei outro caso agora, recente, mas eu me lembro desse como se fosse ontem, do juiz, ao perceber um homicídio de uma criança, ele colocar que a personalidade do réu mostrava-se covarde. De fato, covardia é um caractere, uma expressão de personalidade negativa. Você pode valorar. Mas às vezes o legislador já valorou. Esse é o ponto. E aí a gente esquece. E a gente esquece porque a gente começa pelo fim, que é o que eu vou mostrar a vocês na sequência. A pena base, na verdade, aqueles requisitos do 59, são residuais. Você só aplica aqueles requisitos quando não houver agravantes, atenuantes, aumentos, diminuições, qualificadores e privilégios. Se você tiver isso, você não pode usar a circunstância logo de cara na pena base, porque você vai incidir em bis in idem. Então, o que fez o juiz? Ele fez assim, ele falou, o réu foi covarde por ter matado uma criança indefesa. Aumentou a pena base. Daí ele argumentou mais um monte de coisa e é aí que você se perde. Quando ele passou para a segunda parte, ele encontrou agravante de crime contra a criança. E ele lançou.
crime contra a criança. Ele não percebeu que o fator covardia da personalidade do acusado é justamente agredir a criança. Então é o bis in idem. Porque o legislador já colocou naquela agravante de crime contra criança, idoso, doente, mulher grávida, covardia. Esse é o fundamento da agravante que a doutrina aponta. É covardia. O que ele faz? Ele joga, então, agravante crime contra criança. Aí ele argumenta mais uma série de coisas e tal, e quando ele vai para a terceira parte, ele encontra lá no artigo 121, no parágrafo 4, na última parte, porque ele vai tentar em relação ao a causa de aumento a mais porque a vítima é menor de 14 anos. E ele lançou 1/3 a mais. Na verdade, ele lançou 3 vezes, 3 aumentos pela mesma circunstância. Ter o réu matado criança. Pelas regras legais, qual que é a real circunstância que ele tinha que ter aplicado? Uma só. A causa de aumento de 1/3. É mais importante que agravante e mais importante que pena base. Então ele tinha que ter reservado essa circunstância para a terceira fase. Mas afoito, ele já jogou na primeira, já jogou na segunda e jogou de novo na terceira. E hoje, eu até recolhi um exemplo, a gente pode cometer esse mesmo desatino quando o indivíduo mata uma mulher grávida. Porque matar a mulher grávida, você pode dizer que é covardia. Você pode ter a agravante de crime contra a mulher grávida, está lá. E você hoje tem uma causa de aumento, depois do feminicídio, né, que é aquele que mata a mulher, né, durante a gestação, tem 1/3 a mais de pena. Então eu posso acabar no mesmo critério de bis in idem no tocante à morte de uma mulher grávida. Precisamos tomar cuidado com isso. E o segundo aspecto para tomar cuidado é lançar argumentos abstratos. Lançar argumentos abstratos, procurem evitar. Porque, primeiro, pode dar problema, eu já vou falar do problema que aconteceu ontem, que vocês todos devem saber, que é lançar argumento abstrato e, pior, discriminatório. Né? Argumento abstrato é aquilo que é a sua opinião. É o que você acha. E o que você acha não interessa. Interessa o que está nos autos. Então, o que nós assistimos, infelizmente, de uma colega ontem, instaurado já, não é? Eu recebi até a cópia de um procedimento no Conselho Nacional de Justiça e, aliás, explorado pela mídia massacrantemente, porque, aliás, magistrado hoje tem costa larga, né? Nesse Brasil hoje pandêmico e sofrido, é paulado em juiz todo dia. Mas a gente, às vezes, abre também oportunidade para tomar paulada. Porque, pelo amor de Deus, como é que eu vou aumentar a pena de um sujeito por causa da raça? Eu vou colocar isso? A conduta social me parece desajustada, aliás, em virtude da sua raça. Eu li. Porque eu não acreditei. Eu vou ser sincero a vocês. Eu falei, não, isso é verdade, isso é coisa da imprensa. Aí me mandaram a sentença. Eu achei, inclusive, num primeiro momento, né, que ela estava se referindo a ciganos, né, porque era furto, então, dizendo, né, da mania que muitos ciganos têm de se reunirem em bando, né, para furtar pessoas. Até achei, mas não, nada a ver. Era uma coisa mais preconceituosa do que isso. E eu não considero isso minimamente ajustável à conduta de um magistrado. Então, meus amigos, evitem esses tipos de consideração opinativas. Eu acho, né, por causa da raça, fulano pratica o crime. Não, isso não existe, não tem base legal, não tem base em nada. Assim como eu gostaria de sugerir a vocês, né, para aqueles que usam, evidentemente, que não existe, meus caros, aquele personalidade voltada ao crime. Isso daí é uma frase padrão, é jargão forense de antiquado já. Fulano tem personalidade voltada ao crime. O que é isso? Explica para mim. Eu tenho um comportamento voltado ao crime, você quer dizer que eu sou useiro e vezeiro em praticar crimes, é isso?
Então você está confundindo o seguinte: eu sou um criminoso habitual. Então, se eu sou um criminoso habitual, qual é a minha característica de personalidade que você está querendo apontar? Eu sou vagabundo, não gosto de trabalhar e gosto de viver das coisas alheias. É isso? Então coloca. Fulano é ocioso, irresponsável, não gosta de trabalhar, isso é característica de personalidade, por isso ele se dedica a praticar furtos. Ah, agora entendi. Mas não é a personalidade dele que se voltou ao crime. Tá? Personalidade é comportamental. Tá? E você não tem uma personalidade criminosa. Nós não somos lombrosianos, nós somos juízes. Ninguém nasce criminoso com personalidade criminosa. Isso é uma frase que não se deve usar. A gente deve apontar, se for o caso, qual é o aspecto da personalidade que levou o sujeito ao crime. Agora, personalidade criminosa não existe, me desculpe. Isso daí é fruto da escola positiva que já acabou logo que começou. Porque Lombroso fez sucesso no começo, mas não terminou bem. Só quem terminou a escola e levou à frente foram seus discípulos, porque as primeiras colocações de Lombroso inauguraram a escola, mas não se consolidaram. Não existe o criminoso nato, não existe o criminoso de personalidade. Então, são as minhas duas primeiras grandes colocações assim de foco. Bis in idem e colocações pessoais abstratas. Quero chamar a atenção de vocês, amigos, para o seguinte aspecto. Quando a gente se perde na fixação da pena base e do quantum da pena, o sistema trifásico, é porque a gente não percebe que o legislador lançou mão do seguinte sistema. Para você, juiz, chegar à condenação, você precisa encontrar o tipo básico. É ele que te dá a condenação. Qual é o tipo básico? O tipo básico é o caput do artigo. Então, para você chegar à conclusão, vamos esquecer quem julga, se é júri, se é juiz. Para você chegar à conclusão que houve um homicídio, você só precisa de 2 elementos preenchidos. Matar alguém. É com essa duplicidade de elementos que você considera haver um homicídio. Certo? Muito bem. Todo o resto, meus caros, todo o resto que está exposto ali nos parágrafos do artigo 121 já não é mais tipo básico, é tipo derivado. O tipo derivado, que são as circunstâncias do crime, podem preencher 4 situações diferentes. Então, coloque no centro de um círculo imaginário tipo básico de qualquer crime. Furto. Você precisa, para condenar um furtador, o quê? Subtrair coisa alheia, móvel para si ou para outra. Achou isso? Achou. É o que você vai pôr na tua fundamentação e dizer, houve furto. Agora, você vai aplicar a pena. O que está ali nos parágrafos do 155 é a tipicidade derivada. E o que está ali no 59 são as circunstâncias judiciais. Tudo que volteia ao tipo básico é o modo como o crime foi praticado. São as circunstâncias do crime. Circum stare, estar ao redor de alguma coisa. Quais são as circunstâncias do crime avaliadas pelo legislador e que nós temos que seguir como juízes legalistas que nós somos? Primeiro, as mais importantes circunstâncias judiciais são as qualificadoras e os privilégios. Quando o legislador elege uma circunstância do crime como qualificadora, podem reparar que muda tudo. A pena do tipo básico, que no homicídio é de 6 a 20 anos, por uma única qualificadora existente, passa para 12 a 30.
Então, você jamais poderia usar num homicídio o motivo torpe lá na pena base. Vou aumentar a pena porque o agente agiu por motivo torpe. Não sou eu que desativo o som, não é? Está desativando sozinho. Ainda bem que aparece aqui a mensagem, desativado o som do anfitrião, mas enfim, eu estou corrigindo. Você jamais pode usar num homicídio o motivo torpe na pena base. Por quê? Porque ele qualifica o crime. Você tem que seguir a postura do legislador, ele elegeu a torpeza para qualificar. O que você tem que fazer? Usar no parágrafo 2º do artigo 121 e a faixa de fixação do crime passa para 12 a 30 anos. Se uma circunstância for privilégio, ela automaticamente provoca a redução do mínimo e do máximo ao mesmo tempo. A gente tem poucos crimes verdadeiramente privilegiados. Não existe homicídio privilegiado para começo de conversa, né? Oficialmente, cientificamente. A gente chama o parágrafo 1º do artigo 121 de homicídio privilegiado. Mas, na verdade, é um homicídio com causa de diminuição de pena. Aquilo não é um privilégio. Se fosse privilégio, teria que diminuir a pena de 6 a 20 anos para patamares, por exemplo, para 3 a 15 anos. Aí seria privilégio. Privilégio é o oposto da qualificadora. Qualificadora sobe o mínimo e o máximo em abstrato. Privilégio desce o mínimo e o máximo em abstrato. Como nós temos a corrupção privilegiada. Corrupção privilegiada é um dos raros exemplos que nós podemos dar para vocês de um crime privilegiado no tipo. Corrupção simples. Reclusão 2 a 12 anos, artigo 317. Corrupção privilegiada, parágrafo 2º. Se o funcionário deixa de praticar o ato a pedido de outra pessoa, sem receber a vantagem, mas apenas a pedido. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então vejam que a pena abstrata, a faixa, caiu. O juiz não vai fixar mais de 2 a 12, vai fixar de 3 meses a 1 ano. Então são raros os crimes verdadeiramente privilegiados. Mas não é o caso do homicídio mesmo. Pois bem, toda vez que o juiz encontrar um crime qualificado, privilegiado, é a primeira coisa que ele tem que usar. Porque ele vai mudar a faixa de fixação da pena. Ok? Muito bem. Aí vocês já podem me perguntar de cara, mas professor, existem crimes duplamente qualificados, triplamente qualificados? Não é? Até mais agora no homicídio é possível? Não tem problema nenhum. Todas as circunstâncias são aproveitáveis. Porque elas se interligam entre elas. Por exemplo, o homicídio é triplamente qualificado. Eu encontrei ali um homicídio que tem motivo torpe, foi praticado por meio cruel, não é? E a traição. Enfim, ou recurso que dificultou a defesa da vítima. Não é? E eu ainda defendo também que se for contra a mulher é qualificadora objetiva, portanto ainda pode aplicar. Feminicídio, nós temos aí 4 circunstâncias a qualificar. 4 não precisam para qualificar, basta uma. Então eu pego o motivo torpe e qualifico. Sobraram 3. Não é? Sobrou o caso de crime por meio cruel, sobrou o caso de tornar a defesa impossível e sobrou o caso de ser contra a mulher. Eu vou jogar isso fora? Não. Porque são circunstâncias do crime, meus amigos. Elas são as mesmas circunstâncias. É o legislador que valora isso em situações diferentes. Por exemplo, motivo torpe no homicídio é uma qualificadora. E o que é um roubo cometido com motivo torpe? É uma agravante. Mas por acaso, meus amigos, o motivo torpe é diferente? Torpe é torpe. Fútil é fútil. Entenderam? A definição é a mesma, a circunstância é a mesma. Só que o legislador qualifica como ele quer. Então, no homicídio, a torpeza qualifica. No roubo, ela agrava. Mas é a mesma coisa. Nós temos que aproveitar as circunstâncias que existem, estão provadas nos autos.
E no caso do júri, então, meus amigos, o jurado até reconheceu. Pois bem, depois que nós temos e encontramos, né, qualificadoras e privilégios, as circunstâncias mais relevantes para o legislador são as causas de aumento e diminuição. Por quê? Porque assim como qualificadoras e privilégios, elas são típicas. Causas de aumento e diminuição, elas estão no tipo. Embora no tipo derivado, mas estão no tipo do crime. E a verdade é, precisam constar na denúncia, porque são típicas. O promotor não pode, né, denunciar por homicídio simples e pedir a qualificadora no júri. O promotor não pode denunciar por homicídio com causa de aumento porque matou uma criança de menor de 14 anos sem colocar na denúncia. Então, é a importância de causa de aumento e diminuição. Elas são típicas, elas fazem parte da tipicidade incriminadora. Então, o juiz precisa reservar as causas de aumento que ele encontrar para aplicar na terceira fase. Não pode usar na pena base. Não pode usar como agravante. Em terceira ordem de importância das circunstâncias do crime estão as agravantes e atenuantes. Elas são o terceiro lugar, por quê? Primeiro que elas são circunstâncias legais, leia-se, previstas em lei. Não saem da cabeça do juiz, estão previstas em lei. Então precisam ser respeitadas. Mas elas não são tão importantes como as causas de aumento e diminuição, porque elas não são parte do tipo incriminador, elas estão na parte geral do código, elas valem para todos os delitos. A verdade é que o promotor não precisa colocar nenhuma agravante na denúncia. E o juiz pode reconhecer agravante na sentença, mesmo que o Ministério Público não peça. Porque elas não são típicas, elas são recomendações do legislador ao juiz para agravar a pena do réu. E o advogado conhece a parte geral tanto quanto o juiz. Então, se eu quero, como advogado, combater uma agravante, eu já me adianto na alegação final. Assim como se eu sou um bom advogado, eu já peço ao juiz as atenuantes que eu julgo cabíveis para o meu cliente. Mas eu não preciso fazer a atenuante constar na resposta à acusação lá atrás, quando recebida a denúncia. Eu posso colocar lá no fim do processo. Ou posso nem pedir. Eu posso nem pedir atenuante, se o juiz não der, eu recorro ao tribunal e está válido. Por quê? Porque elas não fazem parte do tipo. Elas estão como recomendações. Mas elas também não podem ser massacradas pelo 59. Por quê? Porque elas são circunstâncias previstas em lei. Então o juiz precisa reservar agravantes e atenuantes, tá certo? Para poder aplicar na segunda fase. Não use na primeira o que você vai usar na segunda. E aí nós vamos para aquela quarta circunstância, né, que são as circunstâncias judiciais, circunstâncias que nascem da concepção discricionária do magistrado, porque o artigo 59 só dá preâmbulos e conceitos genéricos, ele não especifica absolutamente nada. Pode reparar, não é? Ele diz, o juiz levando em conta os motivos do crime. Que motivos? Para agravante ele diz, né? Motivo torpe, motivo fútil. Para qualificador ele diz. Para causa de aumento ele diz. Agora, para as circunstâncias judiciais, ele diz, juiz, residualmente, preencha esta minha lacuna, porque eu, como legislador, não posso adivinhar tudo. Eu, como legislador, não posso saber de todas as possibilidades circunstanciais de um crime. Você, magistrado, com a prova dos autos, pode preencher isso para mim. Então, podem reparar que ali ele lançou 8 requisitos abertos. E é aí que surge a grande discricionariedade do magistrado. Pois bem, você... E aí é um paradoxo. Você, magistrado, vai começar a aplicar a pena pelo fim. A pena base
você vai usar circunstâncias judiciais, que na verdade são o resíduo. Então você tem que ter, até falo para os juízes iniciantes, pega uma folha de papel, põe do seu lado e escreve ali toda a causa de aumento e diminuição que você encontrar, toda agravante e atenuante, toda qualificadora, privilégio, enfim, escreve ali para você não usar na pena base. Entenderam? Reserva, porque você vai usar depois. Então, naquela circunstância de matar criança ou matar mulher grávida, você não vai usar a ideia da covardia para aumentar a pena base. Você vai usar como causa de aumento de pena lá na frente. Então, para não haver bis in idem, quem não está acostumado a dar sentença criminal todo dia, não se aveste, pega uma folha de papel, anota tudo ali que você vai usar depois. E quando você começar, então, pela pena base, você tem 8 circunstâncias. Como é que eu vou analisar essas 8? O que mais tem chamado a atenção é que o legislador, e isso é importante que a gente diga, ele, em 84, ele trocou os termos iniciais ali, o juiz levando em conta a intensidade do dolo e o grau da culpa, fixará a pena. Intensidade do dolo e grau da culpa eram características tipicamente causalistas do crime, porque os causalistas colocavam dolo e culpa na culpabilidade. Então, o que faz uma reforma com alguns toques finalistas? Para o finalismo, dolo e culpa não integram a culpabilidade, integram o tipo penal. Então não tem cabimento você fixar a pena levando em consideração o elemento subjetivo do crime. Se o crime é doloso, culposo, você já considerou no fato típico, você não vai considerar de novo na pena. Então não tem mais cabimento falar em intensidade de dolo e grau de culpa. O que foi substituído? Culpabilidade. Foi o termo que foi usado. Porque culpabilidade para a doutrina finalista, que foi o toque dado pelo ministro Assis Toledo, que era um finalista de carteirinha e era o presidente da comissão que elaborou a nova parte geral do Código em 1984, culpabilidade é um juízo de reprovação, um juízo de censura. Portanto, culpabilidade é um juízo normativo. Agora, o que confunde muitos colegas, que eu tenho percebido, é que culpabilidade também integra o conceito de crime. Isso hoje largamente majoritário. O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Para você, juiz, chegar à condenação de uma pessoa, você sabe que você precisa ter um fato típico, antijurídico, vale dizer, não tem nenhuma excludente de ilicitude, e culpável. Não está presente nenhuma excludente de culpabilidade, como, por exemplo, o erro de proibição. Não é? Então, você tem que ter os 3 elementos. Com os 3 elementos na mão, você diz, ante o exposto, condeno. Óbvio, meus amigos, que essa culpabilidade que você acabou de usar para condenar o réu não é a mesma culpabilidade que está no 59. Você não vai voltar a analisar ali para fixar a pena imputabilidade. Se o réu é imputável ou não é imputável, você já avaliou isso. Se ele é maior ou menor de 18 anos, se ele é louco ou não é louco para dar medida de segurança, você já viu isso. Você não vai voltar a analisar a consciência da ilicitude. Você não vai voltar a analisar a inexigibilidade de conduta adversa, porque tudo isso você já fez. Então, o que é essa culpabilidade do artigo 59, se não a reprovação social, a censura, o grau de censura que este sujeito merece, baseado em todos os requisitos somados do 59. Imaginem, portanto, que determinado réu possui, na sua visão concreta dos autos, ele possui péssimos antecedentes, péssima conduta social, ele tem
péssimos motivos, consequências graves do crime, circunstâncias novas e graves do crime, comportamento da vítima absolutamente normal, sem nenhum tipo de provocação. Todos os elementos 59, os outros 7, são negativos para o réu. Qual é a culpabilidade dele? Qual é o grau de censura? Máximo. Qual é a pena base que eu vou dar? Pena máxima. Então, se eu tenho de 1 a 5 anos, eu parto de 5. Porque todos os elementos 59 são desfavoráveis. E isto sem bis in idem, né? Lógico. Aí vocês vão me dizer, é muito difícil. E eu vou dizer, lógico que é difícil, sem dúvida nenhuma. Eu acho que na minha carreira como juiz de primeiro grau, eu encontrei um caso que eu apliquei a pena máxima, pena base máxima. Eu era juiz do júri, estava julgando um justiceiro, não é? Que o carioca hoje se debate com o chamado miliciano, né? Em São Paulo nós não tínhamos milicianos, nós tínhamos justiceiros, que lá no Rio de Janeiro, né, eles chamam de milicianos porque são milícias mesmo, são policiais que fazem esse trabalho de matar pessoas. Mas em São Paulo não eram policiais, eram comerciantes que se organizavam em grupos de extermínio. Então eram chamados vigilantes ou justiceiros. A ideia era a seguinte, num caso que eu julguei, era um justiceiro. Quando ele chegou para ser julgado por aquele homicídio, ele já tinha 200 anos de reclusão, de penas já aplicadas, tá, por várias mortes. No interrogatório dele, ele virou para mim e falou, juiz, matei mesmo o vagabundo. Eu sou justiceiro, eu faço justiça como eu quero. Matei o vagabundo e se eu puder ir para a rua, vou matar tantos vagabundos quanto eu puder. Quer dizer, a posição ousada do sujeito e a maneira como ele se colocou já deu uma demonstração para os jurados de um péssimo sujeito. E com reincidência, antecedentes assim de baciada. Personalidade do sujeito, conduta social, fui avaliando ponto por ponto e na minha decisão, a minha pena base foi 30 anos. Tanto que eu não pude aplicar a agravante da reincidência porque a minha pena já estava em 30 anos. E nem tinha causa de aumento para aplicar. Então ficou em 30 anos. Ele foi julgado nesse homicídio, a pena era de 12 a 30, eu fixei a pena base em 30 e tornei-a definitiva. Ele entrou com apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, de uma maneira, quase um milagre, né, manteve a pena no máximo legal, 30 anos. Foi a primeira e única pena que eu apliquei o máximo e o tribunal manteve, né? Mas eu já vi colegas, agora eu estou em segundo grau, eu já vi colegas fixando a pena no máximo e vou dizer a vocês, alguns exageram, sem dúvida, né? Por uma questão de avaliação pessoal, joga no máximo, mas alguns ponderam muito bem. E se a pena às vezes não chega ao máximo, chega muito próximo ao máximo e eu procuro manter, privilegiando, logicamente, o entendimento do juiz, que está ali trabalhando no caso concreto, que deve saber muito mais que eu, não é? Que estou em segundo grau e que vejo a prova de uma maneira diferente do que ele viu. Então, o que eu queria mostrar a vocês nessa horinha é que quando a gente chegar no artigo 59, procurem visualizar essa culpabilidade como um conjunto dos demais elementos, para que você possa dizer, por exemplo, também é possível. Todos os elementos do 59 são favoráveis ao réu. Qual é o grau de censura que ele merece? Culpabilidade mínima. Qual é a pena base? Pena base no mínimo legal. A gente não precisa fazer, não é, tirar leite de pedra. A gente faz o que existe nos autos. Quando eu me bato na individualização justa da pena, não significa nem pena máxima, nem pena mínima. Pena justa é a pena merecida pelo sujeito.
Porque o que eu acho profundamente injusto é nós calibrarmos tudo por baixo. Como alguns colegas também fazem, mas eu não concordo. Você tem um assaltante que chega para a vítima, não é? É um assaltante, vai ser punido por roubo, mas ele chega e fala, ó, é um assalto, eu não vou te machucar, eu não vou te ferir, eu só quero a sua bolsa, tá? Fique tranquila. Quer dizer, é um assalto que dura o quê? 2, 3 minutos, a pessoa entrega a bolsa, ele vai embora. Qual é o trauma gerado para a vítima? É mínimo. Você pode dar a pena mínima de 4 anos? Eu suponho que possa. Agora, vocês já pensaram naquele cara que entra numa residência? Aliás, eu tenho verdadeiro horror a assalto em residência. Ele entra na residência com um bando de comparsa, ele passa a noite inteira atormentando a família, ameaçando tacar fogo no filho, ele quer dinheiro, ele quer joia, ele tortura a família psicologicamente, aí ele vai embora. Como é que eu vou dar 4 anos para esse sujeito de pena base? Há uma diferença brutal entre o ladrão lá, o roubador que chegou e falou é um assalto, em 2 minutos resolveu, foi embora, e aquele que torturou a família a noite toda. Eu peguei um caso concreto, e isso não é minha imaginação. Eu peguei um caso concreto de São Paulo, uma quadrilha invadiu um escritório famoso de advocacia, conhecido, não vou dar o nome por razões éticas, mas invadiu o escritório de advocacia pela manhã, passou a tarde inteira dentro do escritório, ameaçando os advogados e querendo dinheiro e querendo mais e querendo mais. Ora, o juiz, com muito acerto, jogou essa pena base lá no alto. Isso fora, meus amigos, as causas de aumento depois que ele lançou. Que fez muito bem, aliás. Porque não tem cabimento, não é? O trauma gerado para a vítima, que é a consequência do crime, é enorme. Eu tive várias vítimas que eu li nos autos que ficaram, depois de assaltos violentos, né, com síndrome do pânico, não saem na rua. Isso é uma consequência anormal do crime. É uma consequência que não é típica. Lógico que você não pode dizer aumento a pena do roubo porque fulano ficou sem o carro. Bom, mas é para isso que se pune o roubo, né? Porque levou o carro. Agora, você pode dizer aumento a pena base porque o réu traumatizou a vítima, ameaçando-a sistematicamente durante 5 horas. Isso é uma consequência do crime de roubo que a gente precisa levar em consideração para aumentar a pena base. Então, meus amigos, são essas as questões que, dentro do meu fiel tempo de 1 hora, eu expus a vocês. Vou tentar resolver algumas questões, como eu havia prometido aqui, né, que foram colocadas no chat. Como o chat vai subindo, pessoal, eu vou vendo agora as perguntas que vão aparecendo, tá bom? Se vocês quiserem, refaçam a pergunta. Aqui temos uma pergunta dizendo qual o parâmetro para medir essa pena base, né? O mínimo, o médio, o máximo e tal. Eu queria dizer a vocês o seguinte, que agora essa pergunta foi muito bem colocada, porque o legislador, ele não deu um parâmetro realmente. Não é? Ele não disse aumente 1/3, aumente 2/3. Aliás, ele não deu nem para agravantes e atenuantes, né? Vamos ser sinceros. Então, eu já quero até antecipar. Quanto vale uma agravante? Quanto vale uma atenuante? Eu sei que há tribunais por aí que dizem que tem que ter um valor fixo. Eu não concordo. Já antecipo. Por que não concordo? Porque você não pode ter agravantes valem 6 meses. Ora, se eu tiver um crime de 1 ano de pena mínima e jogar uma agravante de 6 meses, eu estou jogando metade, não é? A mais. É muito. Por outro lado, se você diz, como eu vejo, agravantes e atenuantes valem 1 mês. 1 mês. Tá bom. Aí eu tenho uma pena base de 15 anos. Você lança agravante da reincidência 1 mês a mais? É ridículo, não é? É pífio. Fica 15 anos e 1 mês.
Com todo respeito, eu acho que fixar número expresso não vale a pena, porque você não tem base mais. Quando a pena é muito alta, pode ficar muito baixo, quando a pena é muito baixa, pode ficar muito alto. Eu prefiro a jurisprudência majoritária de um percentual. É a jurisprudência majoritária. No julgamento do mensalão, os juízes todos lá, os ministros, adotaram a postura de que agravantes e atenuantes valem 1/6. 1/6 é a menor causa de diminuição e de aumento que existe. Então, agravantes e atenuantes valem 1/6. Eu uso 1/6. Mas já vi colegas usando 1/8, dizendo, já que as causas de aumento e diminuição valem 1/6, a menor, então eu baixo um pouquinho mais para 1/8. Acho razoável. Agora, não dá para nós pensarmos em agravantes valendo 2/3, agravante valendo metade, porque aí nós estamos virando agravante em causa de aumento. Não me parece justo, mas enfim. Então, agravantes e atenuantes, para mim, valem 1/6. Agora, lá na pena base, existe uma enorme gama de possibilidades. O que eu sugiro aos colegas juízes é que extraiam o seu método para fazer o cálculo da pena base. Seja coerente, seja lógico e aplique o seu método para todos os réus. Porque o que o promotor e o advogado, a meu ver, esperam é um juiz coerente. Você não pode, para um réu X, não é, considerar que por haver antecedentes, você vai subir a pena em metade. Aí, para outro réu, que tem os mesmos antecedentes, você sobe 1/6 da pena base. O advogado, o promotor vão falar, esse juiz não tem coerência. Então, na pena base, montem o seu sistema, eu montei o meu. O meu é de pesos. Porque, se vocês olharem o artigo 67, lá diz que no confronto de agravantes e atenuantes são consideradas circunstâncias preponderantes. Personalidade do réu, motivos e reincidência. Então eu peguei as circunstâncias que o legislador considera preponderantes e lancei na minha pena base. A minha pena base, eu dou peso 2 para antecedentes, personalidade e motivos. Para as outras circunstâncias, eu dou peso 1. E aí eu vou calculando entre o mínimo e o máximo se eu subo ou desço a pena para ficar a pena que eu acho a mais justa. Vamos ver outra pergunta aqui. A pena após a terceira fase pode ser maior ou menor que o tipo base? Perfeitamente. Vocês têm que ver justamente que agravantes e atenuantes não podem romper o mínimo e o máximo. Aliás, a pena base também não pode romper o mínimo e o máximo. Mas as circunstâncias de aumento e diminuição, elas são típicas. Elas fazem parte do tipo e elas são comandos legislativos. Juiz, aumente a pena em 1/3. Então, se você já está no topo, está no teto, você vai romper o teto. Assim como se você estiver no mínimo e vier uma tentativa, você rompe o mínimo, não rompe? Quanto vale um homicídio simples tentado? Você está na pena de 6 anos, você tem que diminuir no mínimo 1/3 e passar para 4 anos. Então, também no máximo, você faz a mesma coisa. Então, se eu tiver uma pena de 30 anos, por exemplo, né, e eu chegar na terceira fase e tiver o aumento de 1/3 porque matou uma criança, eu jogo mais 10 anos. E a pena vai para 40 anos. É perfeitamente possível. Vamos lá. Sobre a teoria da Amócio sobre furto e roubo, consumação. E se não seria o caso de avaliar negativamente as consequências do delito quando a coisa furtada não é restituída à vítima.
Afinal, se a jurisprudência entende que basta a inversão da posse para consumar, é porque a perda definitiva não faz parte do tipo e, portanto, é necessário diferenciar quando a coisa é perdida definitivamente e quando ela é restituída. Eu sou obrigado a dizer a esse colega que não concordo, porque, na verdade, meu amigo, o tipo penal do furto e do roubo tem como objeto jurídico tutelado o patrimônio. E se tutela a perda do patrimônio. Esse é o objeto. Como no homicídio, meu caro, se tutela a perda da vida. Então, todos os tipos penais com seu objeto jurídico, todos eles, tutelam a perda ou o arranhão, porque existem bens jurídicos que não se perdem, arranham-se, lesionam-se como a liberdade. Liberdade do sequestrado, né, não é perdida, você não perde nunca a liberdade, porque ela pode ser restituída a qualquer momento. Porém, ela pode ser lesionada. Agora, bens de conteúdo material, de conteúdo naturalístico, como vida, patrimônio, integridade, você pode perder. E é isso que classifica a tutela penal, né? Tanto que se você não consegue fazer o bem se perder, é uma tentativa. Agora, essa colocação que você fez, eu diria que você pode utilizar sim para graduar a pena. Eu não vejo problema em dizer o seguinte, aliás, para o bem até. O indivíduo que furta e some com o bem é o furto prático, o furto típico. Furtou para usar, gozar e dispor do bem da vítima. Agora, o sujeito que furta e depois restitui, não podendo se valer de arrependimento posterior, porque já passou a denúncia, por exemplo, você pode considerar na pena. Lógico, não é? Uma pena menor. Mas o que eu não posso dizer a você é que eu vou dar uma pena maior quando o furto é definitivo, ou seja, quando a coisa some. Com todo respeito, acho que não. O furto já prevê como objeto jurídico a perda do patrimônio. Para isso, você tem uma pena de 1 a 4 anos do furto simples para você fixar, ou de 2 a 8 se for qualificado. Mas o fato de perda definitiva não é uma consequência do crime, a meu ver, pelo menos, que você possa mensurar. No tráfico, sendo a vítima o Estado, como valorar negativamente se a droga serve também para a primeira fase, a quantidade de droga? Se eu entendi a pergunta, a vítima do crime de tráfico não é o Estado, tá? O tráfico tem como objeto jurídico protegido, tutelado, a saúde pública. E a saúde pública não é um bem jurídico pertencente ao Estado. A saúde pública pertence a todos nós. Portanto, o tráfico é o chamado crime vago. Crime vago é aquele crime que não tem sujeito passivo determinado. O sujeito passivo é toda a sociedade. Então, o bem jurídico saúde pública afetado pelo tráfico não é do Estado. Posso mensurar a quantidade de droga na pena base? Lógico que pode, deve e os tribunais superiores autorizam. Sem dúvida nenhuma, a meu ver. E já aproveitando a sua questão, digo mais. É jurisprudência reinante que, se eu tenho um indivíduo, mesmo primário, mas com uma enorme quantidade de droga, eu posso aumentar a pena dele e posso dizer que, por causa dessa enorme quantidade de droga, eu vislumbro atividade criminosa permanente, latente, e com isso negar o redutor. Não existe bis in idem. O bis in idem apontado pelo Supremo Tribunal Federal na segunda turma foi outro. O juiz aumenta a pena base, dá o redutor e depois pega a quantidade de novo para mensurar o redutor, dando o redutor mínimo. Bom, aí ele levou em conta 2 vezes a mesma coisa.
Aí ele aumentou a pena por causa da quantidade e diminuiu menos a pena por causa da quantidade. Então isso não pode, certo? Vamos lá. No exemplo do justiceiro, 30 anos a pena não rompeu, porque não rompeu o aumento e as agravantes para majorar com base na resposta agora há pouco. Olha, a pergunta que vocês estão fazendo é interessante pelo seguinte, no meu caso ali do justiceiro, não rompeu os 30 porque não tinha causa de aumento. Nenhuma. Tinha agravante. Agravante da reincidência, maus antecedentes, tinha. Mas eu não posso romper o máximo, que eu já tinha colocado o máximo, existindo agravantes. Porque elas não fazem parte do tipo penal. É a súmula 231 do STJ, que está certíssima. Eu não posso romper o mínimo existindo atenuantes. Agravantes e atenuantes têm que ficar ali, entre o mínimo e o máximo. Então, no caso do justiceiro, eu dei 30 anos, não pude agravar a pena além dos 30 e não havia causa de aumento para eu poder subir além dos 30. Foi por isso. Pode ser usada a ação penal em curso ou inquérito para aumentar a pena base? Meus amigos, aqui é aquele velho problema, né? Penso que não. Vamos usar aí a súmula 444 do STJ, que diz que não. Inquérito em andamento, não pode ser usado. Inquérito em andamento, ação em andamento, inquérito arquivado, não pode ser usado para aumentar a pena base. Não são antecedentes. Antecedentes são condenações com trânsito em julgado. É a minha posição, é a posição do STJ também. Agora, vou fazer duas observações. Primeira é que há colegas que pegam isso daqui e colocam em conduta social. Tem uma péssima conduta social, porque olha lá, ele está respondendo a um monte de processo. Com todo respeito, não me parece justo, não me parece válido. Porque responder processos e inquéritos faz parte de antecedentes. Ou há ou não há. Se você pega aquilo que não pode ser antecedente e joga como conduta social, você está manipulando a lei. Então, não me parece correto. Agora, tem uma outra situação interessantíssima que o STJ passou a adotar. Eu, particularmente, não concordo, acho até que é uma contradição do próprio STJ à sua súmula 444, vocês devem saber. O STJ admite para aumentar a pena como antecedente a seguinte situação. Imagine que eu cometo um roubo hoje. Roubo 1. Vou chamar de roubo 1. Mas eu já tinha cometido um furto antes. Furto A. Antes desse meu roubo. Só que esse furto, quando eu cometi o meu roubo hoje, é um processo em andamento. Então, para mim, a gente avalia se o cara tem antecedente ou não tem antecedente na data do fato criminoso, não na data da sentença. Mas o STJ passou a entender que se esse furto transitar em julgado durante o andamento do processo de roubo, lá na sentença o juiz pode dizer que o réu tinha antecedentes. Por quê? Porque esse furto praticado antes do roubo teve uma condenação com trânsito em julgado antes da sentença do roubo. É uma posição que predominou nas duas turmas do STJ. Como eu disse, embora eu não concorde, porque eu repito, a gente analisa todas as circunstâncias do crime no momento do crime. É assim que a doutrina penal vê a vida toda, o universo penal. Você é o que você é no dia do crime, não depois nem antes. Eu não vou descobrir se o indivíduo é pior ou melhor só porque ele praticou um fato no dia anterior à sentença. Eu tenho que analisar tudo o que ele é no dia do crime.
Então, no dia do crime, aquele processo de furto está em andamento. Para mim, aplicar-se-ia a súmula 444. Processo em andamento não pode ser considerado. Mas o STJ tem considerado, tem permitido aplicar se o processo transitar em julgado durante o processo número 2, né, onde o juiz vai dar a sentença. São, veja, migrações, transformações da jurisprudência que acontecem todos os dias. E realmente a gente se mantém informado, adotando naturalmente uma ou outra posição é importante. Em ocasião, crime cometido. Deixa eu ver uma coisa se eu entendi aqui. Crime cometido em ocasião de calamidade pública. Talvez a referência seja ao problema hoje que nós estamos vivendo, a calamidade pública da pandemia, né? Do novo coronavírus. Primeiro, a gente tem que lembrar que essa calamidade pública agravante, ela não precisa de decreto. Embora a gente tenha o decreto de que estamos em calamidade pública. Mas não precisa do decreto. Basta prova fática de que é uma situação de calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Então, um incêndio, uma inundação, como diz o artigo, não precisa prova documental. Uma testemunha pode provar que houve um incêndio na casa, não é? E que pessoas estão saqueando aquela casa. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é que precisa existir nexo causal. É preciso nexo causal. Então, estamos em pandemia? Estamos. O sujeito pratica um furto em época de pandemia, automaticamente é agravado? Não, depende, né? Onde ele praticou o furto e em que circunstância. Se ele se aproveitar de um hospital lotado, né, de pessoas com Covid-19, que, portanto, tem um controle muito difícil de proteção patrimonial, e ele se aproveita, entra no hospital e furta bens, lógico que ele está se aproveitando de calamidade pública, a pena é agravada. Agora, se você está andando na rua e o sujeito bate a sua carteira e sai correndo, o que isso tem a ver com a pandemia? Nada. Eu não vejo absolutamente nenhuma relação. Então, acho que tem que ter nexo causal, né, entre a calamidade pública e o crime praticado. Muito bem. Eu queria só uma informação dos colegas, para não extravasar, os colegas coordenadores, quanto tempo a gente tem de perguntas, né? Qual o tempo limite para que eu fique disciplinadamente dentro do tempo que vocês programaram. Professor, nós estamos aqui ainda com o tempo ainda disponível. Eu gostaria de chamar o desembargador Jorge Lopes Leite, aqui do TJDFT. Enquanto nós não temos perguntas ali ainda no chat, para poder fazer algumas considerações aqui neste evento, com a sua presença, que muito contribui para a gente. Estamos ali falando sobre as questões de ações penais em curso, entre outras coisas. O Supremo, essa semana, está lá no julgamento do plenário virtual, decidindo sobre período depurador, né? O Supremo antes não considerava os 5 anos, e agora vai derrubar esse entendimento. Isso me preocupa muito, seguindo a sua linha de... Desculpa, qual que é o julgamento da semana? Aquele período depurador que o Supremo... Para antecedentes e para também essas questões de conduta social. Pelo que está indo o julgamento, deve ser derrubado essa semana esse entendimento, permitindo, então, que o prazo para a consideração dos antecedentes seja superior aos 5 anos. Então, é uma preocupação que o senhor reforça aqui com a gente hoje. Mas eu chamo aqui o desembargador Jorge Lopes para poder interagir conosco aqui. Ok, presidente Fábio Esteves, presidente da MAGES, parabéns pela iniciativa de trazer para nós, mais uma vez, nosso ilustre companheiro, velho amigo e companheiro de cabeceira de cama, porque os livros dele estão lá na minha cabeceira, sempre, né? É uma satisfação sempre ouvi-lo, né? Uma grande oportunidade a todos nós para fazer uma reflexão sobre esse tema que é infindável, né?
Dá. A dosimetria penal é algo que não tem fim, né? Como já foi pontuado, é difícil, porque o legislador nos entregou uma tarefa em glória, né? Estabelecer a pena justa, com base naqueles preceitos, né, lançados genericamente e que muitas vezes a gente se vê em dificuldade porque é difícil nos desapegarmos dos nossos preconceitos, das nossas ideias preconcebidas, da nossa historicidade, né? Que diz muito a respeito daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente estabelece como certo, como certeza, né? Como justo. Então, se eu sou proveniente da carreira policial, se eu sou proveniente da carreira do Ministério Público, hoje é mais raro, né? Antigamente você começava como promotor para se tornar juiz. Hoje vai direto e se sente muito à vontade. Então, muitas vezes, a nossa história de vida, né, influencia na nossa capacidade de percepção e encontramos justificativas absolutamente abstratas, né, sem nenhum conteúdo, né, em decorrência dessa dificuldade que temos de nos desapegarmos das nossas ideias pré-concebidas, né, decorrente da nossa historicidade, da nossa história de vida, dos nossos antecedentes, aqui entre aspas, né? Então, é sempre muito importante proceder a essa reflexão, né? Afinal de contas, o papel do juiz não é ser justiceiro, não é retribuição, não é prevenção, é uma soma de tudo isso, né? E, sem dúvida alguma, o professor Guilherme Nucci, nosso colega de magistratura, é um dos homens que nos levam a pensar. E eu acho que é uma contribuição importante. Nós precisamos, de vez em quando, nos encontrar. Fábio, convide o professor em outras ocasiões, né? Nós temos que ouvi-lo pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, e não vamos chegar ao fim dessa discussão, que é infindável, mas vamos contribuir para a construção de uma forma de pensar sobre a pena justa, né? E não podemos esquecer também que, muitas vezes, as nossas ideias preconcebidas batem de frente com aquilo que tem decidido os tribunais superiores. E a gente tem que manter a coerência do sistema. Mesmo que eu não concorde com tudo que o STJ decide, ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, quem sou eu para dizer que eles estão errados e eu que estou certo? Mas nós temos que obedecer aquele comando, para não trazer essa incoerência do sistema em que tudo é possível. Bem, mas eu não estou aqui para fazer preleções. O nosso apresentador hoje é o professor Guilherme Nucci. Eu apenas queria demonstrar aqui a minha satisfação de mais uma vez ouvi-lo e mais uma vez abeberarmos nas suas lições para o dia a dia do nosso trabalho. Muito obrigado pela presença entre nós, professor Guilherme Nucci. Seja sempre muito bem-vindo à escola da magistratura ou à escola institucional do tribunal, né? Já tivemos aqui várias oportunidades e é sempre muito bom ouvi-lo. Agradeço a sua estadia entre nós e tenho certeza que os colegas também apreciaram. Muito obrigado, desembargador Jorge, nosso estimado colega. É uma imensa satisfação ouvi-lo, concordo plenamente com a sua posição. Eu até tenho defendido que a magistratura precisa seguir as posições especialmente favoráveis ao réu, do STJ e do STF, porque muitos réus pobres não conseguem chegar lá. E aí, se a gente não respeita em primeiro e segundo grau, esse indivíduo acaba condenado de uma maneira injusta, porque o que chega ao STJ tem a sua decisão reformada e o que não chega acaba com uma pena ou uma situação jurídica muito pior. Agora, acho também que quando a posição do STJ e STF é contra o réu, cabe a nós batalhar, não é? Defendendo essa posição mais garantista e muitas vezes produz efeito, né? Como aquele caso da revogação da súmula da arma de brinquedo, que qualifica o crime de roubo. Foram os tribunais, né, estaduais
que provocaram a modificação da súmula. Então, eu concordo com a sua posição, só faço essa ressalva porque eu acho que os tribunais superiores são a garantia máxima que o réu tem de uma uniformidade de jurisprudência. Professor Guilherme, nós não temos mais perguntas aqui. Eu quero agradecer. Nessa linha que o senhor colocou, que o desembargador Jorge colocou, nessa incansável busca de procurar uma dosimetria da pena que seja justa, uma sentença penal justa. Eu sou juiz aqui no TJDFT há quase 14 anos, deles 13 anos atuando na Justiça Criminal, 8 anos e meio permaneci no júri de Brasília. Estávamos ali aprendendo muito, o desembargador Jorge sabe disso. E a gente sabe o tanto que hoje é difícil a gente levar adiante um direito penal no Brasil que não seja um direito penal ainda muito marcado por umas questões que precisamos eliminar, né? Precisamos conhecer profundamente esse Brasil, a realidade. Eu, que venho do júri, sempre tive uma inquietação muito grande em várias questões. Aqui em Brasília, o senhor deve saber, nós temos uma geografia econômica bem diferenciada, né? Enquanto aqui no plano piloto nós temos uma ilha, digamos assim, da fantasia, onde tudo funciona, onde tudo é perfeito. A 5 quilômetros daqui a gente tem uma cidade, um espaço chamado cidade estrutural. E quando eu trabalhava no júri de Brasília, grande parte dos réus vinham da estrutural, e eram homens pobres, homens negros, e eram julgados por um conselho de sentença que não sabia sequer onde estava a estrutural, né? E muitas das questões que permeavam o julgamento em si, e também a própria dosimetria da pena, muitas vezes não apareciam como deveriam aparecer para que a gente pudesse buscar a sentença justa, né? Essa semana nós estamos aí refletindo sobre uma sentença que coloca a questão da raça. Claro que a gente precisa esmiuçar bem, né? Precisa analisar tecnicamente o elemento raça nessa sentença, que eu aqui, sem querer fazer nenhum tipo de pré-julgamento à colega, tecnicamente falando, a questão é um pouquinho diversa daquilo que a mídia tem colocado, mas não deixa de ser uma sentença que, infelizmente, teve a penetração do racismo dentro do empreendimento da justiça criminal, mas outras tantas, né? Como eu disse ao senhor, eu fiz 766 sessões de tribunal do júri. E nesse contexto que eu julguei o júri, eu nunca tive nenhum debate, nenhuma discussão séria que pudesse trazer à luz essas questões todas, né? E eu fico preocupado cada dia mais com um direito penal que se descola do fato para poder levar em consideração elementos da pessoa do autor. Isso para nós hoje é algo muito terrível, né? No país inteiro a gente tem muito disso. Em São Paulo, que é o lugar onde o senhor exerce a magistratura, a gente tem alguns estudos que são muito importantes, pedagógicos para essa questão, né? Quando a gente cuida, por exemplo, da legislação de tráfico de droga, ela talvez seja o exemplo mais repleto de como o direito penal do autor se explicita com muita intensidade, né? Sabemos, dentro da criminologia, que a lei de drogas, essa lei que promove a guerra contra as drogas, nada mais é do que um instrumento bastante racializado, é um instrumento bastante economicamente direcionado, né? Então, a gente tem uma população muito recortada dentro dessa lei e que isso reflete muito nas nossas sentenças, né? Nós tivemos 5.400 sentenças analisadas recentemente e a gente vê muito bem como é que é esse recorte, como é que essas questões são empreendidas, né? Nós temos ali, por exemplo, uma distinção muito grande em quem é usuário e quem é traficante, levando em consideração a geografia de onde esse réu reside, levando em consideração a condição econômica desse réu e levando em consideração também a questão da raça, sem contar a questão de gênero. Então, eu penso que nós precisamos muito avançar num direito penal que atenda o preceito democrático de igualdade, um preceito democrático de dignidade da pessoa humana e que, para restringir a liberdade das pessoas, os critérios devem ser bastante objetivos. Não nos iludamos com um direito penal que avance sobre questões com aquela pseudo, digamos, intensidade para combater a criminalidade, quando nós, na verdade, estamos empreendendo, em muita medida, algum tipo de desigualdade que vai sustentar outras esferas de subordinação que o nosso sistema sempre apresenta. Então, eu fico aqui muito grato pelas suas contribuições, convido aqui os nossos colegas juízes a permanecerem nessa semana de inauguração das nossas atividades acadêmicas na Escola de Magistratura.
Nós temos hoje à noite o professor Marçal Justem Filho falando um pouquinho sobre pandemia, já que alguém comentou, e poderes da administração pública. Amanhã nós teremos a professora Maria Berenice Dias falando sobre o calvário da execução de alimentos. E na próxima quarta-feira, dia 19, temos aí uma colega de São Paulo, da USP, a professora Giselda Ironaca, falando sobre diretivas antecipadas de vontade. É um tema que hoje é muito importante para a gente discutir aí essas questões do direito à vida, direito constitucional, direito penal e um monte de coisas que isso pode nos apresentar. Então, professor, eu mais uma vez agradeço a sua presença, agradeço a contribuição, é muito enaltecedor para a Escola de Magistratura, para a nossa associação. O senhor sabe muito bem que aqui no Distrito Federal, a nossa jurisprudência, né, desembargador Jorge Lopes Leite sabe muito bem disso, como ela é construída, como as nossas sentenças são elaboradas a partir dos seus manuais, a partir dos seus cursos, né? Deu bem o diga no Tribunal do Júri, com o seu manual do Tribunal do Júri, com o seu curso de processo penal, com o curso de penal. Então, é uma honra a gente poder discutir, o senhor conhecer um pouquinho mais da nossa realidade aqui do Distrito Federal e fazermos essa troca de experiência para o sistema de justiça penal. Muito obrigado mais uma vez, e eu agradeço a todos e despedindo e desejando uma excelente quinta-feira para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite, e sempre fui muito bem recebido pelos colegas do Distrito Federal, nas vezes que estive aí presencialmente. Quero agradecer o seu convite, meu querido colega Fábio, e desejar sucesso aí nessa semana de estudos. Estaremos sempre à disposição para debatermos, refletirmos juntos. E parabéns pelas suas colocações, com as quais eu concordo em gênero, número e grau. Boa tarde a todos. Até logo, gente. Até mais.